Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de darmos início ao nosso Evangelho, preciso que você faça as coisas de YouTube aí, que seria o quê? Inscrição, like, compartilhamento, tocar o sininho e comentar. Isso é importantíssimo para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e possa distribuir o canal ou o vídeo para o maior número de pessoas. Da mesma forma, quando você compartilha, quando você comenta, também faz o vídeo ter mais engajamento, faz ir mais longe. Então, antes de qualquer coisa, enquanto a gente dá os recados aqui, fala as coisas que tem sempre que falar, faça isso, por favor. Você vai realizar o Evangelho no lar, como já é de praxe. Vai lá, separa o seu copo, a sua garrafinha com água, para que ao final a espiritualidade fluidifique essa água, colocando ali o que você está precisando para o momento, para enfrentar os obstáculos, algumas dificuldades que aparecem, tá? Se você convive com alguém e vai participar do Evangelho no lar e você também queira, você pode colocar um copo para cada pessoa, porque aí é colocado em específico, é direcionado direitinho o que cada um está precisando ali para aquele momento, tá bom? E se você também está sentindo aí no seu íntimo, no seu coração, que você precisa enviar orações ou vibrações positivas, vibrações que vão agregar para alguém, você pode anotar o nome dessa pessoa aí no seu caderno, no seu bloquinho de anotações, na sua agenda, onde você preferir, tá? Se essa pessoa estiver encarnada, junto do nome dela, você vai colocar o endereço residencial. Se ela estiver hospitalizada, você pode colocar o endereço do hospital. Agora, se a pessoa já estiver desencarnado, junto do nome você coloca a data do desencarne. Só que lembrando que é importante que a gente tenha fé para que as nossas orações cheguem aos seus destinos. É isso? Tem mais delongas? Vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos para estudar sua Palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma de entendimento da palavra. Se estiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, como de costume, vamos fazer uma breve leitura de uma mensagem. E a mensagem de hoje foi escrita por Chico Xavier. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Mensagem de Chico Xavier. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 15. Nós vamos ler os itens 8 e 9. Lembrando que ler modo de falar, né? Porque a gente faz um resumo para a leitura não ficar cansativa, tá bom? E o título é Fora da Igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. O ensinamento moral fora da caridade não há salvação consagra o princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo como norma que todos os homens são irmãos, seja qual for sua maneira de adorar ao Criador, eles se estendem as mãos e oram uns com os outros. Fora da verdade não há salvação, equivaleria a fora da igreja não há salvação,
e seria também exclusivo, pois não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Se Deus tivesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria como um decreto de proscrição geral, enquanto a caridade, até mesmo no seu sentido mais amplo, pode ser praticada por todos. A gente escuta se falar fora da igreja não há salvação, o que vem na cabeça é apenas uma palavra: orgulho, né? Quando a pessoa tem isso em mente, ela acredita que só aquilo que ela acredita, aquilo que ela frequenta, tá certo. Ela é a melhor, a igreja dela é a melhor, o culto dela é o melhor, o centro dela é o melhor, a missa é a melhor. E não é assim. Deus, quando veio, ele não deixou nenhuma religião. Era humilde, não tinha bens materiais. A única coisa que ele deixou foi mostrar o amor, o verdadeiro amor, e deixar um templo. Um templo ele deixou. O que é o templo? Você. Você é seu templo, né? A igreja é você, independente de paredes, blocos, cimento. O importante é o que está dentro de você. Porque não adianta você, vamos falar na nossa seara, você vai no centro toda semana, escuta palestra, toma passe, toma água frutificada, mas sai de lá, alguém fecha você no trânsito, você já sai xingando de tudo quanto é nome. Já chega nervoso em casa, desconta na esposa e nos filhos. É uma pessoa rancorosa, mal-humorada. E aí tem uma pessoa que se diz ateu, não acredita em nada, mas ela pratica caridade, ela faz a campanha da sopa, a campanha do quilo, só que não acredita em nada. Só que ela acredita o quê? No amor ao próximo. E aí o que vale? Você dizer que é de religião tal, da outra, sendo que aquilo não agrega nada em você. Quando você chegar no plano espiritual, não vai ser seu crachazinho que vai abrir as portas. Ah, fulano é da igreja tal, é do centro tal. Não, é aquilo que você praticou, bem ou mal, né? A gente é passível de fazer as duas coisas. Sabe aquele símbolozinho Yang, Yung, Yang, que é preto e branco? O que é? A parte branca com pontinho preto. E a parte... Aquilo mostra o quê? Que nem todo mundo é bom e nem todo mundo é ruim, né? E aí você vem me dizer assim, por exemplo, Buda. Eu não acredito em Buda porque ele não era da minha religião. Eu não vou acreditar na Madre Teresa de Calcutá porque ela era católica. O que Chico falava então? Só porque é espírita, tem cabimento um negócio desse? Só porque há designações daquilo que cada um acredita? Aí você vem me falar assim, mas você é espírita, tá aí gravando vídeo falando sobre espiritismo, então você tá querendo me provar que a sua verdade é absoluta. Só que não. O espiritismo não traz isso, que só o evangelho, só os preceitos espíritas está correto. O espiritismo mostra a forma como você tem que se comportar, como você tem que viver e como você tem que se aperfeiçoar para galgar degraus rumo à sua evolução espiritual. Mas não preconiza religião tal, religião aquela, ou aquela é melhor, aquela é pior. Mesmo porque a verdade absoluta ainda não foi nos mostrada. Nem para alguns espíritos aí superiores ainda não é mostrado tudo. Quer um exemplo? Ciência. Você acha que a ciência chegou no limite? Em relação à cura de doenças, a
relação em um monte de coisa? Não. Somos ainda pífios em relação à nossa evolução. Então, não pode se entregar tudo ainda. Entregando de pouquinho, conforme a evolução de cada um e a evolução do planeta, como a gente falou no vídeo passado, né? A evolução dos planetas depende da evolução espiritual, moral de cada ser que coabita esse planeta. Então, não existe essa verdade absoluta. O espiritismo traz a verdade. Os católicos que traz a verdade. O evangélico não tem essa verdade. O que importa é o que cada um faz com aquilo que aprende na sua religião, aquilo que acredita, para que possa pôr em prática e exercer aquilo que lhe foi ensinado. Que aí você vai ter como resultado, na maioria das vezes, fazer o bem, praticar o amor ao próximo sem olhar a quem, e aí, como resultado, ter sua salvação. O que seria essa salvação? Você chegar lá no plano espiritual e, quando você fizer seu checklist lá, falar o que você fez, o que você deixou de fazer, você ter mais pontinhos positivos do que negativos. Então, quando a gente fala esse fora da igreja não há salvação, a gente não está criticando uma religião em específico ou falando que o espiritismo é melhor. Você pode seguir a sua religião, aquela que você melhor se identifica. O que a gente está querendo dizer aqui é que a igreja é você. E dentro dessa igreja, quais são os ensinamentos? O que está sendo proposto, né, para que a gente trabalhe no nosso dia a dia, para que a gente ponha em prática? O amor, a caridade, a empatia pelo próximo. Então, ser igreja é isso, é a gente colocar em prática no nosso dia a dia os ensinamentos aos quais Deus e Jesus Cristo deixou para que a gente seguisse aqui. É a gente trabalhar todos os dias a nossa paciência, todo dia a gente trabalhar a nossa raiva, a nossa ira, né? Que várias situações vão aparecer para que a gente exploda, para que a gente fique sem a paciência. Mas qual o motivo a gente está encarnado aqui? Para que a gente melhore esses aspectos que não são legais e que a gente ainda tem muito que melhorar. Eu tenho que melhorar, ele tem que melhorar, você tem que melhorar, todos nós. Todos nós, em algum momento, vamos passar por essas situações aí de, digamos assim, descontrole. Mas aí é onde entra os preceitos que foram deixados para que a gente ponha em prática. Você vai perder a paciência num determinado momento? Aí você vai refletir sobre aquele ato. Então, isso é ser igreja. Isso é praticar a caridade, praticar o amor ao próximo e todos esses outros itens. E aí, praticando isso, a gente tem a salvação. Salvação em que sentido? De que você venceu esses obstáculos que estavam aí no seu caminho, esses defeitos, digamos assim, e que quando você for para um plano espiritual, essa parte você já vai ter superado. Não é que você, né, eu não fui uma pessoa tão empática assim, eu vou pro inferno. Ou então, eu fiz todo o dever de casa bonitinho, eu vou pro céu. Não é isso a questão da salvação. A questão da salvação é a gente praticar a nossa reforma íntima, mesmo querendo ser seres, né, espirituais, pessoas encarnadas aqui, melhores a cada dia. E óbvio que não vai ser de uma hora para outra que isso vai acontecer, porque é uma caminhada, é todo um processo. Mas a gente precisa ter a boa vontade, né? E a gente precisa querer, porque se a gente não querer também não vai adiantar nada, a gente não vai conseguir fazer essa nossa melhora. Mas é aquilo que o Renato falou. Às vezes tem ateus, tem pessoas que não frequentam nenhuma igreja, não pertencem a nenhuma religião, são muito mais empáticas, são muito mais caridosas, são pessoas mais pacientes. Então, o nosso tema aqui do Evangelho não tem a ver com religião e com igreja em si, mas sim de todo o contexto de virtudes as quais a gente tem que praticar todos os dias e querer praticar, não só praticar por praticar. E tome cuidado com religiões, seitas, instituições que pregam que
fora daquele local, você não vai ser salvo. Você não vai para o céu ou para algum lugar. E esse tipo de coisa acontece muito, né? Ainda mais com redes sociais, que o acesso não tem barreiras, começa a arrastar milhões de pessoas, no intuito que acaba sendo meio vago. Agora, quando você procura algo para te ajudar na sua evolução, para ajudar na sua moralidade, na sua espiritualidade, e aquilo que você procura preconiza a caridade, já é um bom caminho. Que queira que não, toda religião, tudo aquilo que quer um bem maior, tem que ter a base do amor e da caridade. Se aquilo que você procurou se baseia na caridade, já está no caminho certo. Agora, se onde você está, aquilo que você procurou, aquilo que você acredita, aquilo que você se dedica, passa longe a caridade, então acho que é hora de você repensar, ver se aquilo está fazendo bem para você, se não está fazendo uma lavagem cerebral aí, tá? E tira dessa cabeça que questões físicas, materiais, vai fazer diferença naquilo que você acredita ou deixa de acreditar. Um templo maior que existe é dentro de você. Então, se preocupe em cuidar desse templo, né? De vez em quando vai lá, dá uma pintadinha nas paredes, vê como está o encanamento, vê como está a luz, vê a fachada, não pode deixar a fachada caída também. Então, se preocupe com o seu interior, com a sua igreja, e busque aquilo que Jesus deixou bem claro: amar ao próximo como a si mesmo. E você consegue fazer o que isso aí? Se baseando na caridade. Esteja aberto para você ter outros olhares, enxergar por outras perspectivas, né? Não se feche como uma rocha aí, onde você possa achar que a sua verdade ou a verdade da sua igreja seja a verdade absoluta. Por que não mudar de opinião? Por que não olhar para uma outra perspectiva? Ninguém diz que isso é proibido, ninguém diz que isso é errado. Se essas novas perspectivas, esses novos caminhos estiverem te levando ao caminho da caridade, ao caminho do amor, ao caminho da empatia, então permita-se, né? Esteja aberto a novos horizontes. Mesmo porque você já deve ter ouvido isso aí: onde tiver duas ou mais pessoas falando em nome dele, ele estará aqui. Mas somos dois, então eu acredito que provavelmente ele estará aqui também. Tá certo? Então, acho que é isso. Acho que não tem muito mais do que a gente ficar enfeitando o pavão aqui. E o principal, busque a sua melhora, a sua reforma íntima. É isso que te vai dar a salvação. É isso? Para concluir, tem a mensagem do Espírito Roberto. Vamos ver o que ele tem a nos dizer e aqui ele tem para complementar essa nossa dissertação aí. Mensagem do Espírito Roberto. Todo ser deve se esforçar em seguir os ensinamentos de Jesus. Para isso, deve-se repensar os velhos hábitos e vícios, abdicando das tendências inferiores e assumir um compromisso de cada dia ser melhor. Uma forma de seguir nesse compromisso é a caridade, fazendo jus ao maior ensinamento de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo. A caridade deve presidir nossas ações e ser entendida nas suas consequências. Deve ser anônima, não buscando conhecimento, trazendo humildade para agir com boa vontade e bondade no auxílio aos irmãos mais necessitados. Saiba que a prática do bem
aparece nos momentos mais oportunos. Esteja vigilante para poder servir a Deus. Assim, a caridade está ao alcance de todo, do rico ao pobre, do ignorante ao sábio, independente de sua crença, sendo um conjunto de todas as qualidades, resultando na bondade e benevolência para com o próximo. Só uma coisinha que a mensagem do Espírito Roberto me fez lembrar, todos podem praticar caridade, todos, do rico ao pobre. A caridade material, ela é fácil, qualquer um pode praticar. Agora, já a caridade moral, essa você tem que se dedicar. Então, se dedique, tá bom? Foi? Então é isso, vamos entrar na nossa oração final. Vocês colocam seus pensamentos, aquilo que lhe é mais de direito nas suas orações, tá bom? E assim, vamos encerrando nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus, a Jesus, que abençoe essa casa, que abençoe a casa de cada um de vocês, que ilumine o caminho por onde há de irmos e abençoe a todos com que há de convivermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade aqui presente e a espiritualidade esteja presente aí perto de vocês, que possa fluidificar nossas águas para que possamos fazer bom uso durante nossa semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso. Vamos ficando por aqui em mais um Evangelho. Se ainda não deixou o like, deixa o like agora. Se não for porque gostou, que seja por pena, por caridade, pratique a caridade deixando o like. Se inscreveu? Já? Você que se inscreveu no passado, confere se a inscrição está ativa, ok? Compartilhe esse vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, compartilha para aquele povo que acha que é o dono da verdade, que só ele está certo, que só a religião dele está certa, que só aquilo que ele acredita está certo. Bom vídeo para compartilhar, principalmente no grupo da família, que você quer sair e não aguenta mais. Joga lá e sai, não fala nada, tá? O sininho, mete o dedo e comente. Utilize esse espaço da melhor forma. Críticas, elogios, comentários, perguntas, fique à vontade, tá bom? E fica assim, nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana abençoada com amor, alegria, fé e gratidão. A gente tem um encontro marcado na próxima quarta-feira às 9 horas da manhã. Não falte, nós estaremos aqui, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.